Alô, meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia. É o 3 de junho, né, de 2021. E vamos dar graças a Deus por esse dia, pela conservação das nossas vidas e por tudo mais que Ele tem feito em nossas vidas, né? Pedir a Ele os livramentos, né? Que Ele nos livre do pecado, da transgressão, da iniquidade, dos espíritos malignos, também nos livre de nós mesmos, né? E amém, né, irmãos? E nas nossas orações vamos pedir a Ele que Ele nos visite, né? Em nossas residências, onde a gente estiver, né? Em toda a terra, toda a igreja. E que Ele nos socorra nas nossas necessidades espirituais, né? E também nas materiais. Amém? Amém. E vamos continuar aqui com a nossa leitura, né? Aqui é uma necessidade espiritual, né, irmãos? Que nós estamos tentando suprir aqui pela leitura e pela meditação. Embora pequena, mas com perseverança, né? Estamos aqui no capítulo 9 da Epístola aos Hebreus, paramos aqui no versículo 16, continuar aí com 17, né? Que aqui o escritor, o apóstolo Paulo, a meu ver, né? Está fazendo aqui a comparação entre os dois testamentos, que ele está escrevendo aos Hebreus, que queriam que os gentios, né, cumprissem todas aquelas leis, né? Todos aqueles mandamentos da lei, né? Que ele impôs a eles, né? Então ele está argumentando aqui, né? Quem era aquele Jesus Cristo, né? O que significou o Velho Testamento, ou o que significa e o Novo, e assim vai, né? Então ele está argumentando, né? Com os hebreus, mas também com a igreja, né? Para o entendimento dessa relação que existe entre os dois testamentos, né? Então aqui no versículo 17 ele diz o quê? Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então todo testamento tem morte, né? Ele tem validade quando há uma morte, como diz ele, né? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, ó. Então, o primeiro testamento, o que foi que aconteceu? Porque, ó, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, ele tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus os tem mandado. Semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Então ele está todo o tempo dizendo, né, que as coisas da lei são figuras ou sombras, né, das coisas que estão no céu, né? Então são figuras, né? Então elas têm representação uma das outras, digamos assim, né? Elas têm ligação entre elas, porque são sombras, né? O que é a sombra? A sombra é a projeção da luz sobre um objeto, né? Sobre uma coisa, né? Que existe, sobre uma realidade, certo? Então é isso que ele está querendo dizer. São sombras das coisas que estão no céu. Então o Velho Testamento, ele também veio do trono da majestade, como
como o Novo Testamento também veio, né? E eles têm relação entre eles porque o Velho Testamento é a preparação para o Novo. E ele está todo tempo dizendo aqui que o Velho, né, são sombras das coisas que estão no céu. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, comparação dos tabernáculos, né? Então, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles faziam sacrifícios em tabernáculos feitos pelas mãos deles mesmos, né? Mas o Senhor Jesus não, ele entrou no próprio tabernáculo, né? Na própria realidade, digamos assim. Nem também para si mesmo se ofereceu muitas vezes, conforme acontecia na lei, né? Como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, é necessário lhe fora padecer muitas vezes, né? Mas não. Porque foi só uma vez? Porque o sacrifício dele tem valor infinito, né? Ele não tem valor finito, tem valor infinito, certo? E aí no versículo 28 ele diz que Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, segunda vez, né? Ele veio a primeira para fazer o sacrifício e a redenção e a remissão. E a segunda vez ele virá para quê? Para buscar a igreja, para o arrebatamento, buscar as virgens prudentes, né? Que ouvem a palavra e a põem em prática. Não é isso? E depois ele ainda vem mais a terceira vez, né? Aí ele virá com a igreja, com os anjos, para instalar o milênio, o governo de 1000 anos, né? Para o cumprimento de todas as profecias de todos os profetas, que falam exatamente desse milênio muitas vezes. Né? E, inclusive, o apóstolo João no seu Apocalipse. E no capítulo 10 nós vamos ver o que aqui, ó. Mais uma vez ele vai dizer, nós já lemos isso aqui ontem, vamos ler de novo. Ó. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Mais uma comparação aí que ele está fazendo, né? Então, ó, a lei é a sombra dos bens futuros, né? Certo? Então, a lei tem tudo a ver com a graça, certo? Porque ela não é a sombra, então ela tem tudo a ver. E tanto isso é verdade que o próprio Jesus Cristo disse que o Velho Testamento, Jesus Cristo não, parece que foi um apóstolo que, não, parece não, foi um apóstolo que disse que ele é o educador, né? Preparador, o educador para a vinda do Messias, né? Para que o povo hebreu se preparasse para receber o Messias. Bom, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Claro, né, como ele é sombra, ele não tem o poder da realidade, né? Certo? Então você tinha que fazer sacrifícios continuamente. E nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados, né? Se fosse assim, não precisava o Senhor Jesus vir aqui fazer o sacrifício. Pelo que entrando no mundo diz, ó, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Né? Então disse, eis aqui vem, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade.
tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez, né? A sua morte e a sua ressurreição, né? Vamos parar por aqui hoje, né, irmãos? Amanhã continuaremos, se Deus quiser, e paz seja com todos nós, e amém, né?